Muito obrigado pela recepção, meu pastor. Os demais presbíteros que estão aqui minha retaguarda, nosso adjunto irmão Fagner, Deus abençoe. Deus seja louvado nas vossas vidas, amém? Mas sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo, com permissão do nosso pastor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11 e o versículo de número 46 em diante. Para mim é uma honra de estar aqui com a amada igreja. Eu que tanto ouvi o nosso pastor Manassés ali em Vasco da Gama, Bomba Demetério. Pastor é uma benção. Sempre ali sentado ouvindo o pastor Manassés, é uma benção. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11 e o versículo de número 46 em diante. Amém? Que diz assim: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais, que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, o Evangelho de João, e não só o Evangelho de João, mas os 4 Evangelhos têm por personagem principal nada mais, nada menos que o nosso Jesus. Os 4 Evangelhos vão nos trazer uma narrativa de uma forma detalhosa e até mesmo, quem sabe, os principais pontos, pois podemos entender que entre os 4 evangelhos, de tudo o que Jesus havia feito, eles narram de uma forma resumida, pois o texto é claro no Evangelho de João em dizer que em tudo o que Jesus havia feito, não teria livros para poder conter ou colocar tudo a quanto Jesus havia realizado na terra. A Bíblia diz que em Lucas capítulo de número 3, versículo de número 23, a Bíblia diz que começava Jesus com a idade de quase 30 anos, então faz-nos entender que Jesus ele iniciava a sua chamada ministerial na terra com a idade de aproximadamente 30 anos. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus ele vai iniciar, a Bíblia diz que na época João Batista ele pregava arrependimento no Jordão, e a Bíblia diz que no capítulo de número 3 de Mateus, a partir do versículo de número 11, a Bíblia diz que João ele está pregando no deserto da Judeia, batizando para arrependimento de pecado, e podemos observar que este João foi aquele na qual veio para poder preparar o caminho para o Messias, a qual Jesus é o Messias, aquele que havia de vir. E a Bíblia diz que João Batista ele está pregando no deserto da Judeia, batizando. E a Bíblia diz que no capítulo 3 de Mateus, versículo de número 11, João Batista ele está pregando e batizando, e ele vai dizer o seguinte: e em verdade eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que João Batista está pregando e falando a respeito daquele a qual iria vir, que era o próprio Jesus. E a Bíblia diz que agora Jesus ele vai sair de Nazaré e vai para o deserto, vai para poder ser batizado por João Batista. E a Bíblia diz que quando Jesus agora se apresenta para poder ser batizado por João Batista, o texto é claro em dizer agora que o Espírito que estava em João Batista vai testificar que aquele que estava diante dele era nada mais, nada menos que o Jesus, o Messias, aquele a quem tanto João Batista pregava a seu respeito. E a Bíblia diz que João Batista, quando vê que aquele era Jesus, o Messias, no capítulo 3 de Mateus, e o versículo de número 14, João Batista vai dizer: eu que careço de ser batizado por ti, e tu é que vens a mim. Jesus ele vai dar uma resposta a João e
vai dizer o seguinte: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. A Bíblia diz que naquele momento Jesus agora vai para poder ser batizado por João Batista. E o texto vai nos dizer que agora, enquanto Jesus estava sendo batizado, a Bíblia diz que os céus se abrem. E a Bíblia vai nos mostrar que quando os céus se abrem, o Espírito de Deus vai descer em forma de pomba e vai pousar sobre Jesus. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus desce sobre Jesus, uma voz, que é a voz do Pai, vai bradar dos céus e vai dizer o seguinte: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado, de quem eu me comprazo. A Bíblia diz que após Jesus ser batizado por João Batista, a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 4, e a partir do versículo de número 1, a Bíblia diz que agora Jesus ele vai ser conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para poder ser tentado, e aí em seguida também passar 40 dias e 40 noites de jejum. A Bíblia diz que Jesus ele vai ser conduzido, chega no deserto, vai passar 40 dias, 40 noites jejuando. A Bíblia vai nos mostrar que Satanás observa que Jesus estava no período de jejum, e sabemos que o jejum nos deixa isento de alimento, e a gente sabe que o nosso corpo ele necessita de ingerir qualquer tipo de alimento, porque é uma necessidade alimentícia. E a Bíblia vai dizer que agora Satanás ele observa que Jesus estava em jejum. O texto diz que ele olha ao lado de Jesus, vê uma pedra, vê que Jesus estava isento de alimento no período de jejum, e a Bíblia diz que ele chega, se aproxima de Jesus, e ele vai dizer o seguinte: se tu és o mesmo Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Jesus ele vai combater com a palavra, como está escrito em Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 3. Jesus vai responder dizendo o seguinte: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que Jesus agora passa 40 dias, passa 40 noites, e a Bíblia diz que após ele passar esse período de jejum, a Bíblia diz que ele vai voltar para Nazaré. E quando Jesus ele volta para Nazaré, o texto vai dizer que agora a fama de Jesus percorria regiões. Jesus ensinava no sábado, e a Bíblia diz que Jesus estar ensinando, as pessoas se maravilhavam com as palavras que Jesus pregava, ensinava dentro de Nazaré. A Bíblia diz que agora Jesus, ele vai sair de Nazaré, e o texto vai dizer em Mateus capítulo 4, versículo de número 13, que ele vai deixar Nazaré para poder habitar em Cafarnaum. Observe que Jesus, ele não vai passar em Cafarnaum. Jesus, ele vai chegar para habitar em Cafarnaum. Capítulo de número 4, versículo de número 13 vai dizer o seguinte: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região e sombra da morte, raiou sobre eles a grande luz. Note que agora vai se cumprir uma profecia do profeta Isaías. O profeta Isaías, antes 740 anos antes de Cristo, profetizava esse respeito. No capítulo de número 9, versículo de número 1, Isaías ele profetizava dizendo: e a terra que era entenebrecida, ela foi envelhecida nos seus primeiros dias, mas nos seus últimos ela foi enobrecida, porque aqueles que andavam em trevas viam a sua maravilhosa luz, e aqueles que andavam na região da sombra da morte, raiou sobre ele a grande luz. Note que Isaías está profetizando a respeito da região de Zebulon e Naftali. Esta era agora a notória Cafarnaum do século presente. A Bíblia diz que agora Jesus ele vai chegar para poder habitar
habitar em Cafarnaum. E a chegada de Jesus em Cafarnaum é nada mais, nada menos que um cumprimento de uma profecia. Isaías disse que esta terra era uma terra entenebrecida. E o que é aquilo que é entenebrecido? Aquilo que é entenebrecido é aquilo que está em escuridão, aquilo que está em trevas. E o que era aquilo que era envelhecido? Aquilo que era envelhecido é aquilo que é vil, desprezível, humilhado e desonrada. Mas Jesus, ele vai chegar na terra de Cafarnaum, que estava em trevas, estava em escuridão, desonrada, humilhada, que não era nada, mas a luz vai chegar em Cafarnaum, não para passar, mas a luz vai chegar para habitar. E aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Está escrito João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Jesus ensinando, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia diz que a luz chega em Cafarnaum, e quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. O céu está dizendo aqui nesta noite que dentro da tua casa, dentro da tua parentela, dentro da tua família, não é espaço para demônio, potestade e legião, porque lá chegou a luz, e a luz chegou para habitar. E onde a luz chega para habitar, não é espaço para demônio. Está escrito Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 2. A Bíblia diz o seguinte, que a terra, ela era sem forma e era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas. E as primeiras palavras de Deus para a terra foi: e haja luz, e houve luz. Note que as primeiras palavras de Deus para a terra não foi: receba forma porque você está sem forma, seja cheia porque você está vazia. Não, não. As primeiras palavras de Deus para a terra foi o seguinte: receba luz, porque aonde a luz chega, aquilo que está sem forma recebe forma, e aquilo que está vazio é cheio, e as trevas têm que bater em retirada. Oh, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. A luz nesta noite está marcando um encontro com alguém. Eita! Alguém que está no tráfico, na prostituição, alguém que está vivendo dissolutamente. O céu está dizendo: a luz, a luz, a luz está marcando encontro com alguém. E aonde a luz chega, não é espaço para trevas. Eita! Aqui dentro da tua casa, muitas das vezes, os demônios querem tirar onda com a tua cara, mas o céu está dizendo: lá na sua casa não há espaço para demônio, porque a luz, a luz, a luz, a luz, a luz chegou para habitar. Oh, glória a Jesus. Vamos correr. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Há uma movimentação do céu. Oh, glória a Jesus. A Bíblia diz que Jesus agora, ele chega em Cafarnaum. A chegada de Jesus em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele continua ensinando nos sábados. O texto diz que Jesus agora está pregando na margem do mar de Cafarnaum. E a Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 5, a Bíblia diz que agora aqueles homens, Pedro, Tiago, João e André, haviam passado a noite inteira pescando e não pescaram nada. A Bíblia diz que eles vão voltar um pouco decepcionados, porque não pescaram nada. Volta com as suas redes, chega na areia, começa a lavar as redes. Jesus está pregando a palavra, olha para 2 barcos, olha para o barco de Pedro, e a Bíblia diz que Jesus, ele pega o barco de Pedro, leva para um lugar à parte e começa a pregar para a multidão. E o que me chama a atenção é que quando Jesus pregava, ele segurava a atenção da multidão, porque quem não se lembra quando Jesus, ele está caminhando com aqueles homens que estavam caminhando para Emaú, a Bíblia diz que aqueles homens, após Jesus se retirar, eles vão dizer um aos outros, quando ele falava, as suas palavras não ardiam em nossos corações,
Jesus. E em Jeremias capítulo 23, versículo de número 29, vai dizer que não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. As palavras de Deus eram como fogo dentro daquelas pessoas que segurava e dava vontade mais ainda de ouvir Jesus pregar. E a Bíblia diz que Jesus está pregando. Jesus olha para aqueles homens que haviam passado a noite inteira sem pegar nada. A Bíblia diz que Jesus, ele termina o seu sermão, chama Pedro e leva Pedro de volta para o lugar onde ele havia se decepcionado, onde ele havia não pegado nada. E a Bíblia diz que Pedro, ele vai voltar para aquele lugar e ele vai dizer a Jesus: segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. A Bíblia diz que Pedro lança a rede, traz tanto do peixe que a sua rede fica em ponto de apique. E a Bíblia diz que agora ele vai dividir os peixes que estavam do lado, na embarcação que estava ao seu lado. A Bíblia diz que ele volta para a areia, se prostra diante de Jesus e ele diz assim: mestre, te afasta de mim, porque eu sou homem pecador, eu não mereço estar do teu lado. Jesus olha para ele e diz assim: olhe Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, mas hoje você será pescador de homem. Note que no passado Pedro, ele tinha o costume de pescar peixes que estavam vivos e consequentemente levar para a morte. Mas só que agora, quando Jesus chama Pedro, Jesus estava dizendo: olha Pedro, antigamente o seu costume era pegar de quem estava vivo e trazer para a morte, mas só que agora você vai em busca de quem está morto e trazer para a vida. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Na época, toda criança que completava a idade de 12 anos, existia um costume judaico na lei sacerdotal, que quando a criança ela completava 12 anos, ela era levada até o sinédrio ou até a sinagoga, e estava lá o sumo sacerdote esperando aquelas crianças para lhe fazer um teste da lei sacerdotal. Toda criança que passasse e acertasse as perguntas do sumo sacerdote, ela estaria apta para poder exercer a função sacerdotal, até quem sabe ser um auxiliar de sacerdote. Mas o que fazia com aqueles que não passavam? Agora levava eles para poder trabalhar no campo, levavam eles para poder trabalhar na área da carpintaria, levavam eles para trabalhar na área da pescaria. Por quê? Porque eles não tinham tanta preparação, porque agora eles eram homens leigos, e a gente sabe que Pedro era um homem semi-analfabeto. Jesus está andando pelo sinédrio, está andando pelo templo, ele vai olhar para Anás: esse aqui não, eu não quero não, é muito amostrado. Vai olhar para Caifás: esse aqui também não quero não. Vai olhar para os auxiliares do sumo sacerdote, e nenhum deles servia para poder exercer a função do apostolado. Aí Jesus chega no mar da Mar da Galileia, olha para Pedro e diz assim: é você quem eu quero, é você quem eu quero usar. Quem sabe alguém disse assim: não usa ele não, é meio ignorante, semi-analfabeto, não tem tanta preparação. Mas quem foi que disse que a escolha de Deus é para quem tem preparação? A escolha de Deus é para quem tem vocação. Não pode saber de muita coisa, mas quando abre a boca, manuchos, né? Reosnai. Alguém olha assim e diz assim: mas ele é Jesus dizendo: é ela que eu quero, é ela que eu quero usar. Não pode ter tanto conhecimento, tanta estrutura, mas o céu apontou o dedo para você e disse: é você que eu quero. Era época de pesca, havia muitos barcos no mar de Genezaré, barcos com cabine, banheiro, com cama, de todos e todos. Aí Jesus olha para o barco de Pedro e diz assim: é aquele que eu quero. Tantos barcos melhores que o teu, mas o céu olhou para você e disse assim: é ela que eu quero. Mas tem alguém melhor, mas eu quero ela. Mas tem alguém que sabe mais, eu quero ele, eu quero ela. O céu não trabalha de acordo com a lógica humana. Eita, que graça de Deus. Oh glória a Jesus. Há um investimento do céu aqui nesta noite. É para quem crê, levanta a tua mão. Porque há um investimento de Deus. Alguém que olha para você e diz assim: não tem capacidade, não tem tanta preparação, mas o céu está descendo investimento pesado sobre a tua vida nesta noite. Está dizendo: eu derramo graça, eu derramo o céu, eu deposito sobre a tua vida uma
porção especial, que quando tu abrir a boca, muitos vão ficar confundidos. O que eu vou fazer na tua vida vai ser extraordinário, que vai causar espanto. Remeneos neoxaide como nuviação. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Há uma graça de Deus neste lugar. Oh glória a Jesus. Há uma graça de Deus neste lugar. E eu, Senhor, nesta noite estou a passear. Mentes perturbadas estou a tranquilizar. Corações feridos estou a sarar. Mentes que estavam perturbadas, eu, Senhor, estou a tranquilizar. Receba a paz. Almas perturbadas eu estou a abraçar. Neste lugar estou a passear. Quem estava caído, eu, Senhor, estou a levantar. E quando tu abre a boca para adorar, eu trabalho aqui, mas também trabalho lá. Levanta a tua mão, porque quero estar a descer a porção que eu, Senhor, vou derramar sobre este lugar. Quando tu abrir a boca para adorar, tira a tampa do teu vaso, porque azeite estou a derramar, estar a descer sobre você, a te encher. Recebe eu trato com as tuas feridas, moçetos, como no chão. É o que te enche, 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 que te enche. É remeneos de teu chão. Eita Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Oh glória ao investimento do céu sobre a comissão, sobre a juventude. Eita, eu, Senhor, coloco um mistério novo na tua boca. E através desse mistério novo, que a minha mão vai na tua boca, esse mistério novo, eu te digo assim, eu te edifico, te fortaleço, eu te dou força, te faço caminhar na terra. Não é só até aqui. Te diga assim, caminha, 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 caminha. Sou contigo lado a lado nas cominiões. Recebe poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Eita, que graça de Deus. Oh glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. A Bíblia diz que, preste atenção aqui, Jesus ele sai de Cafarnaum em Lucas capítulo 9, versículo 51, eu já vou encerrar. A Bíblia diz que antes da sua morte e ressurreição, acendeu-se nele o firme propósito de ir a Jerusalém. Durante a trajetória, Jesus passaria por Betânia, Decápolis, Betesda, e entre outras cidades. E por onde Jesus passava, Jesus realizava milagres. Coxo voltava a andar, cego voltava a enxergar, mudo voltava a falar, surdo voltava a ouvir. Demônio Jesus expulsava, onde ele chegava, algo acontecia. E a Bíblia diz que Jesus ele vai chegar em Betânia, vai agir de uma forma familiar com a família de Lázaro. E a Bíblia diz que no capítulo de número 11, o texto diz que Lázaro agora está enfermo. Jesus chega um tempo depois em Betânia, as irmãs de Lázaro vai dizer: Senhor,
Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. A Bíblia diz que vão passar os 4 dias. Jesus se aproxima do sepulcro. Antes de Jesus realizar o milagre, ele faz uma oração agradecendo o Pai, dizendo: Pai, eu te agradeço, porque sempre quando eu falo contigo, tu falas comigo. Mas para que esse povo saiba que eu estou em ti, que o Senhor está em mim, tirai a pedra. A pedra foi removida, Lázaro saiu. Agora os auxiliares dos fariseus, da cúpula sacerdotal, vê o que Jesus havia feito, fica admirado. Eles vão correr para o sinédrio, vão correr para a cúpula sacerdotal, e a Bíblia diz que eles chegando lá vão dizer tudo quanto Jesus havia feito. Olha, Jesus fez um milagre de ressurreição, aonde esse homem passa é milagre e é sinal. Esse homem é extraordinário. A Bíblia diz que agora a cúpula sacerdotal vai ficar preocupada, porque por onde Jesus passava, Jesus carregava a multidão de pessoas. A Bíblia diz no capítulo de número 11, versículo de número 47, a Bíblia diz que eles vão formar agora uma reunião, e dentro desta reunião o tema era o seguinte: o que é que a gente vai fazer para poder parar esse homem? Porque ele faz muitos sinais, a gente tem que achar alguma forma de poder parar ele. Por onde ele passa é sinal, maravilha. Quando ele coloca a mão, pessoas são curadas. Onde ele chega, que ele fala, pessoas que estavam mortas voltam a ressuscitar. E a Bíblia diz que dentro desta reunião era o nome de Jesus para lá, era o nome de Jesus para cá, e o objetivo era: a gente tem que parar esse homem. O céu me trouxe aqui com uma palavra para o teu coração e dizer: você sabia que há no inferno reuniões 24 horas com o teu nome? Esta reunião é o seguinte: o que é que a gente vai fazer para poder parar ela? O que é que a gente vai fazer para poder parar ele? É por isso que é tanto bombardeio, é por isso que é tanta investida, é por isso que é tanto levante, porque reuniões são feitas para poder te parar. Muitas das vezes você está de cabeça baixa, abatida, e o inferno bombardeando, mas o céu me trouxe aqui nesta noite para te dizer que quanto mais o inferno se levanta, mais eu te levanto na terra, mas eu invisto em você. E o céu está dizendo: o inferno se levantando, e eu investindo em você, eu investindo em você, eu investindo em você. É o inferno se levantando, e aí é mais que eu te uso. Se tem uma coisa que o inferno fica furioso, é quando ele vê alguém sendo usado por Deus. E quando ele vê alguém que recebeu uma palavra por você, oh glória, e alguém que ia fazer besteira e agora não vai fazer mais, aí o inferno olha assim: não, isso não pode acontecer. A fúria é grande. É por isso que são tantos bombardeios, moça. Terra. Neo é pleosnai. É por isso que é tanto bombardeio nesta mocidade. Eita, meneo, reva. Para te fazer parar, para te ver caída, estacionada. O que é que a gente vai fazer para parar ela? O que é que a gente vai fazer para parar ele? Mas o céu nesta noite, oh glória a Jesus, segura na tua mão e te diz: quanto mais o inferno lhe bombardeia, mais eu lhe encho, mais eu te uso, mais eu te levanto na terra. Há o investimento do céu pesado sobre a tua vida nesta noite. Eita, que o céu te trouxe aqui para lhe dizer: eu lhe encho nesta noite, eu lhe revisto nesta noite, para você suportar os bombardeios. É bombardeio na direita, é bombardeio na esquerda, é tanta investida para te ver detida. Mas hoje o inferno está confundido, porque quanto mais ele investe, mais te aproxima do propósito. É o inferno investindo. Oh glória a Jesus, oh glória, oh glória. Aí a Bíblia diz que Caifás era o sumo sacerdote naquele ano. Para a gente encerrar, ele vai reunir a cúpula e vai dizer assim: vocês não sabem que é necessário que um homem ele morra pela nação, do que toda a nação pereça por causa dele. Aí o texto vai dizer:
E ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Se ele não disse isso de si mesmo, então quem foi que impulsionou a ele falar isso? Era inimigo de Jesus. Até um certo momento, esta cúpula sacerdotal, você vai entender, eu encerro, eram os maiores inimigos de Jesus. Eles estavam fazendo de tudo. E para eles achavam que matando Jesus, Jesus iria parar de perturbar eles. Isso era que estava na mente deles. Mas o maior propósito de Jesus na terra foi nada mais, nada menos que morrer. O objetivo deles era matar, mas o propósito de Jesus era... Porque quando Deus quer, Ele usa até o inimigo para te aproximar do propósito. Eu acho que você não entendeu. Quando o céu Ele quer, Ele ainda usa o inimigo para te aproximar mais do propósito. Você está dizendo, está tudo dando errado. O céu está te dizendo, está não, está tudo dando certo, está te aproximando do propósito. As coisas estão dando errado. O céu está dizendo, está não, está tudo no seu devido lugar. Eu estou te aproximando mais do propósito. Porque quando eu quero, uso até o inimigo para te aproximar. É para te aproximar. Quanto mais investe, mais te aproxima. Quanto mais investe, mais você chega perto do propósito de Deus. Quanto mais o inferno se levanta, mais você se aproxima do propósito de Deus. Eita. São dores, investidas, levante. Mas o céu está lhe dizendo, as dores te farão chegar em lugares que você não chegaria se não fosse por elas. Eu ainda, muitas das vezes, uso as dores, uso o inimigo, mas você chega onde eu quero que você chegue. O céu está te dizendo, o inferno se levantando, e eu te aproximando mais do meu propósito. Oh, glória a Jesus. Posso fazer o convite? Oh, glória a Jesus. E quanto mais Caifás ele vestia, mais Jesus ia se aproximando da cruz. Mas Jesus se aproximando da cruz. A cúpula sacerdotal se levantava, mais se aproximava Jesus da cruz. E quanto mais aproximava Jesus da cruz, mais Jesus se aproximava do propósito. Oh, glória a Jesus. Quando Jesus ele morre, José de Arimateia vai comprar um sepulcro de rico e colocar a Jesus. Ele vai pegar mirra e vai dar às mulheres para poder embalsamar o corpo de Jesus. José de Arimateia está investindo no Jesus, mas ele não está investindo no Jesus que anda por cima do mar. José de Arimateia não está investindo no Jesus que está curando o paralítico. José de Arimateia não está curando, não está investindo no Jesus que faz morto ressuscitar. Não, não, não. José de Arimateia não está investindo no Jesus que anda por cima das águas. Também não. José de Arimateia está investindo no Jesus que está morto. Porque investir quem está vivo é muito fácil. Eu quero investir quem está morto. Oh, glória a Jesus. E o céu está apontando um dedo para alguém aqui nesta noite. Ele diz assim, venha, 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 venha. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Cadê a primeira vida para Jesus nesta noite? A igreja adora, a igreja adora. Jesus, Ele morreu na cruz por você. Foi por você. Cadê o menino do violão? Foi por você. E nesta noite, e você aí que está de máscara preta e de cabelo amarelo, é você mesmo. O céu te trouxe aqui para te esconder dentro desta casa. O céu te trouxe aqui para falar contigo. Muitas das vezes você não sabe, mas tem joelhos que estão orando pela tua vida. Em lugares que tu chega, que tu não vê. E muitas das vezes o inimigo passa do teu lado e não te vê, porque o céu ele te camufla por causa de oração de alguém.
O inferno passa, até olha, mas não reconhece. Porque há uma oração, terra, Deus, daí. Deus, céu, levanta e vem para Jesus. Tem mais. Cadê a segunda vida para Jesus? Levante agora, em nome de Jesus. Venha. A segunda vida para Jesus. Levanta da cadeira agora, em nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Alguém venha. Nós estamos aqui para orar por você. Sem tua graça, Aleluia. que seria de mim? Onde está a segunda vida para Jesus? Não entendo Em nome de Jesus. o meu próprio agir. Aleluia. Aleluia. Sem tua graça, Glória a que Deus. seria de mim? Adore a Deus esta noite. Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser limitam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não entendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. Aleluia. Não há bem nenhum em mim, O Jesus que faz milagres apenas o já pecado. está realizando.